A missão espacial de Mikhail Kornienko, um dos participantes da expedição de um ano, não terminou quando voltou para o seu planeta. Por mais de 3 semanas, o cosmonauta participou de diversos experimentos, passou por testes e ficou sob constante acompanhamento médico. Em breve, no projeto, contaremos como foram os dias depois da aterrissagem e mostraremos a primeira entrevista de Mikhail Kornienko de volta à Terra. Não me canso de repetir o que acho ser algo bastante simples, que deveria ser claro que nós, como sociedade, mas que não é. Se a humanidade não acordar agora e, em um curto espaço de tempo, não pare de dividir fronteiras em guerras locais, temos um problema maior, a sobrevivência da sociedade humana. Ou seja, mais importante do que ficar se matando entre si, devemos nos unir e salvar o planeta. Para Mikhail, este é apenas o 4º dia na Terra, mas já está novamente dentro do traje. De acordo com o objetivo do experimento, o cosmonauta está saindo para um outro planeta. Para os cientistas e médicos, é importante entender como um ser humano, que passou um ano inteiro em gravidade zero, se sente e se é capaz de descer em Marte depois de uma viagem tão longa. Muito bem. Terminamos. Terminamos o trabalho desse exercício. Deu um passo para trás. A programação da expedição espacial não termina com o pouso do veículo espacial. Ainda mais em uma expedição especial como a de Mikhail Kornienko. Parte das pesquisas já se inicia nos primeiros minutos depois da aterrissagem. Algumas delas ainda vão durar mais de 1 ano e meio. Que resultados serão alcançados ainda não está claro. Mas observando como Mikhail Kornienko realiza todos os testes com sucesso, é difícil acreditar que apenas alguns dias atrás ainda vivia na Estação Espacial Internacional. Comparados a 1 ano vivendo no espaço, as 3 horas e meia de descida até a Terra podem parecer brincadeira de criança. Na realidade, esta é uma das mais perigosas e difíceis etapas da expedição espacial. Tudo pronto, estamos preparados para fechar as escotilhas de transferência. Gostaríamos de nos despedir e agradecer. Hoje vou guiar para casa esses incríveis cosmonautas, Scott e Mikhail. Sim, por isso, pronto, obrigado a todos pelo ótimo trabalho. Vamos nos posicionar. Boa sorte, vai dar tudo certo. Mikhail, nos vemos na Terra. Obrigado, meu amigo. Até mais. Obrigado, ótimo. Até mais. Estação, até logo. Obrigado. Até mais. Obrigado. Obrigado. Estação, até logo. Pronto, vamos, Sergei. A tripulação sob comando de Sergei Volkov se preparou para a descida há cerca de 2 semanas. Os participantes da missão de 1 ano tinham que decorar tudo o que é preciso fazer durante a descida e treinar tudo novamente depois de todo esse tempo. A própria nave precisava ser preparada para Mikhail Kornienko e Scott Kelly. Este era o transporte novo. Eles chegaram na estação em uma outra unidade Soyuz que já está há muito tempo na Terra. Deles era exigido o máximo de concentração e preparo até o final da aterrissagem. E, é claro, eu tentei ajudar.
Estou observando a separação da estação. Boa estadia a todos na estação. Tchau, Yuri Ivanovich. Tchau. Éramos uma tripulação unida que trabalhava junto e que se preparou e retornou para casa juntos. Aqui não cabe você trabalhar com anseio e deixar seus colegas sem fazer nada. Acho que isso não pode acontecer. Penso que, até para eles, como profissionais, isso seria um pouco ofensivo. Acho que se sentiriam mal se eu dissesse: vou fazer tudo isso aqui, vocês sentam ali, por favor. Não, de jeito nenhum. Mas, ao contrário, me esforçava para puxar cada um deles para dentro dos contornos do trabalho, para que ajudem no controle, para que isso fosse um retorno confortável para eles, em todos os sentidos. Depois de uma vida relativamente tranquila na Estação Espacial Internacional durante 11 meses, o encontro com a Terra é um acontecimento que deixa você atordoado, em todos os sentidos. Força G, gravidade, a cápsula apertada no veículo de retorno depois de um espaço amplo na estação espacial, uma temperatura de 2.000 graus do lado de fora, mas Mikhail Kornienko e Scott Kelly não estão voando pela primeira vez na Soyuz. Os cosmonautas já confirmaram a segurança da nave russa. O Soyuz é um excelente meio de transporte. É construído muito bem para trazer 3 pessoas da órbita. Voaria nele novamente sem pensar 2 vezes e é muito emocionante. Mesmo me incomodasse com o desconforto da permanência no espaço por 6 meses ou 1 ano, mesmo assim iria de novo, só por causa desses instantes dentro do Soyuz. E para falar a verdade, este ano no espaço não foi tão ruim assim. O veículo de aterrissagem com os cosmonautas a bordo aterrissou a 1 hora e 29 minutos pelo horário local, a 147 quilômetros da cidade de Zhezkazgan, na região central do Cazaquistão.
Mikhail, seja bem-vindo de volta! Segurem, sem pressa, com cuidado. Soltando. Inicialmente era para Mikhail Kornienko e Scott Kelly saírem sozinhos do veículo de aterrissagem sem a ajuda de terceiros, simulando assim a aterrissagem em um outro planeta, onde os cosmonautas desbravadores não teriam a ajuda de ninguém. Mas no dia da aterrissagem esta ideia foi deixada de lado. Bem-vindos! Obrigado. Se sente bem? Mantenha a distância, por favor, mantenha a distância. Permanecer no espaço é uma tarefa muito difícil. Sei que há algumas pessoas que pensam que nem estivemos lá por causa da nossa boa aparência. Mas posso garantir, estivemos ali, sim. Não é fácil viver por tanto tempo no espaço, mas estávamos nervosos pelo retorno para casa e, por causa do entusiasmo que estávamos sentindo, parecia que estávamos nos sentindo melhor do que realmente estávamos. É só tomar um banho e já dá para voltar. Como é respirar ar terrestre depois da estação espacial? Como é o ar terrestre? É tão bom que dá vontade de cortar com uma faca e passar no pão. Obrigado. Nos vemos em Moscou. Os cosmonautas são carregados para o laboratório móvel do Instituto de Problemas Médicos e Biológicos, que foi montado aqui mesmo na estepe de alguns metros do veículo de aterrissagem. Logo após a aterrissagem, os participantes da expedição devem passar pelo chamado exame de campo. Depois do longo voo espacial, o sistema ato de ficar sentado em uma cadeira em posição confortável é um sacrifício. Mas Mikhail Kornienko parece estar dando conta. O cosmonauta já estava preparado para o fato de que não teria descanso depois do voo. Os participantes dessa expedição de um ano são de grande interesse para a ciência. 6, 7, 8... Para especialistas, é importante entender que rapidez o cosmonauta poderá se adaptar ao trabalho longo depois da aterrissagem. Fazer parte do exame de campo, movimentos básicos e simples. Por exemplo, o cosmonauta deve se levantar da cadeira e dar alguns passos em uma superfície plana. E depois dar uma nota para o quão doloroso ou difícil isto é para ele, que há pouco tempo estava no espaço. Por favor, avalie em nota de 1 a 20 sobre as dores que teve. 12. Mais uma vez. A dor nos joelhos. E, no geral, todo o aparelho locomotor, além do problema com equilíbrio. Devemos pagar por tudo na vida, sim, por tudo. É a lei da conservação de energia. Se fiquei voando em gravidade zero por 6 meses ou 1 ano, a Terra, apesar de me receber com carinho, me recebe com dureza. Todos os sistemas do organismo precisam se adaptar à Terra. E digamos que esse processo não é o dos mais agradáveis. Perto da barraca médica já está estacionado o transporte especial, o veículo de busca e resgate que levará Mikhail Kornienko até o helicóptero. O cosmonauta ainda recebe ajuda, mas aí estão os primeiros passos independentes pelo planeta natal. Já fora dos testes médicos, agora o caminho para casa continua.
Depois de uma noite em claro e uma intensa viagem de volta, o que mais se quer fazer é descansar. Mas no helicóptero todos querem tirar fotos e receber um autógrafo. Afinal, não é todo dia que você voa junto de uma lenda viva que ficou no espaço por quase um ano. Os helicópteros levam a tripulação até o aeroporto de Zhezkazgan. Daqui, os cosmonautas russos decolam em direção a Moscou e o astronauta Scott Kelly para Houston. Em relação ao aparelho vestibular, que é responsável pelo equilíbrio, tontura, me senti muito bem em relação a isso depois de aterrissar. Mas, desta vez, em termos gerais, foi mais difícil que a última. Os músculos nas pernas ficaram duros por alguns dias, senti uma queimação na pele. Por isso, se for comparar com o meu voo anterior, que durou 159 dias, realmente me senti pior agora, ao longo das primeiras semanas, após o voo. Mas a boa notícia é que me sinto melhor, e melhor a cada dia que passa. Tentei provar e acho que provei que posso ser mais forte que alguns jovens, ou seja, nos meus 55 anos celebrei meus 50 em órbita. Celebrei meus 55 em órbita. E agora estou voltando a si mesmo, muito rápido. Muito bem. O processo foi mais rápido do que depois do meu primeiro voo. É um paradoxo. Fiquei no espaço 2 vezes mais tempo e me recupero melhor. É muito importante ter um comportamento antes do voo, durante o voo e no geral, e durante a vida. O esporte é a base. Estou falando da coisa mais óbvia, mas é isso mesmo. Nada 1 quilômetro todos os dias. No dia seguinte, após o retorno, Mikhail Kornienko já está participando do experimento Sazvezdia, no Centro de Treinamento de Cosmonautas. O seu primeiro estágio é a centrífuga, um dos testes mais severos do programa de treinamento espacial. Vamos desejar sorte ao cosmonauta. Vamos fechar a cabine. Nesse equipamento, geralmente é simulada a descida até a Terra em regime manual. E apesar de modernas naves especiais fazerem praticamente tudo no piloto automático, os cosmonautas, por precaução, devem estar preparados para qualquer situação. Mikhail Kornienko preparava a descida da órbita do momento da entrada da atmosfera até a ativação do paraquedas. Os médicos mediam a sua condição física e nós, do ponto de vista técnico, observávamos se ele tem algum conhecimento para realizar essa descida, e os resultados foram muito bons. Pouco antes da sua viagem de 1 ano, Mikhail Kornienko também passou por este teste. Os instrutores compararam os resultados e se surpreenderam. Alguns indicadores ficaram até melhores depois da viagem. A impressão é que, mesmo com um longo período no espaço, não perdeu seus conhecimentos. Este experimento nos mostra que até que ponto as capacidades de organismo permitem realizar as tarefas designadas. No caso de hoje, a aterrissagem do veículo espacial na superfície de Marte, a tarefa era acelerar o alvo designado pelo programa e Mikhail Borisovich conseguiu acertar. Mas o que se pode ser feito por uma pessoa depois de uma viagem tão longa? Não ficará totalmente incapaz depois de realizar a aterrissagem em outro planeta?
Foi isso que os especialistas de problemas médico-biológicos do Centro de Treinamento dos Cosmonautas investigaram durante a segunda parte do experimento Sozvezdia. O objetivo do experimento é provar que o cosmonauta pode trabalhar normalmente depois de um ano em gravidade zero. Mikhail Kornienko deve realizar agora algumas tarefas. Não é segredo que 4 dias depois de voltar à Terra, até mesmo o ato de caminhar não é fácil e confortável, e o cosmonauta ainda deve realizar algumas operações em seu traje desconfortáveis em termos terrestres. Vamos passar para a zona de trabalho para abrir a escotilha da saída. Começamos a operação de abertura da escotilha de saída. Escotilha de saída aberta. Na hora do experimento, Mikhail Kornienko faz aquelas coisas que precisarão ser feitas pelo ser humano depois de desembarcar em Marte. Trabalha com diversas ferramentas, controla um robô virtual, abre e fecha a escotilha de saída e se movimenta muito dentro do traje espacial. Devemos entender que estes experimentos carregam um caráter preliminar, porque está claro que os trajes serão outros, pois ao longo do nosso experimento, este mesmo, depois dele, escutamos as sugestões dos cosmonautas e anotaremos todas elas. Como deve ser feito o traje, se for pernas devem ser diferentes no traje, ter outro formato, pode haver a sugestão de existir 2 bolsos, um na frente e outro atrás, ou diminuir a carga sobre os ombros. Há uma série de questões que começam a ser entendidas durante a realização destes experimentos e, no futuro, ajudará os profissionais que desenvolvem os trajes espaciais. Ainda não está claro quando exatamente os seres humanos vão precisar de um traje para explorar Marte ou algum outro planeta. Ainda é muito cedo para fazer conclusões sobre a missão de um ano. Apesar disso, os dados iniciais deste experimento de grande escala confirmam que o ser humano pode trabalhar normalmente em um planeta inexplorado, mesmo depois de uma longa viagem espacial. A principal tarefa agora é construir uma nave capaz de viajar até Marte. Estamos investindo a longo prazo, inclusive para viajar a Marte e colonizar este planeta junto com, digamos, os Estados Unidos. Iremos ter a nossa área lá, assim, falando de maneira simplificada, entende? É a expansão. O russo Tsiolkovsky já dizia, não podemos viver para sempre, e estes são os nossos investimentos a longo prazo para o futuro. Conseguimos tantos dados junto com o Scott, e os cientistas conseguiram tantos dados que não conseguiram há 20 anos atrás, e isso, ao meu ver, é o principal objetivo do nosso voo. Tenho muita esperança que estes dados serão decodificados, não hoje. Para isso será preciso tempo, e eles servirão para seguir adiante no nosso caminho e ir mais longe.